Olá, que Deus abençoe você que está aqui no canal mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje nós iremos tratar do assunto 3, mas se por acaso você está chegando agora ao nosso canal, eu sugiro que você comece o estudo do primeiro tema e vai seguindo na ordem cronológica para que você possa ter uma melhor compreensão do assunto que nós estamos estudando. É apenas uma sugestão. Você tem toda a liberdade de estudar na sequência que você quiser. Antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho das notificações, para que você possa receber o aviso de quando tiver vídeos novos no canal, porque toda semana nós estaremos postando um tema diferente, ok? Se você já está inscrito no canal, você já assinou, já ativou o sininho das notificações, peço que você curta os nossos vídeos e compartilhe para aqueles seus amigos que também possam ter alguma dúvida ou que você sabe que este vídeo poderá estar abençoando essas pessoas que você tanto gosta, ok? Então, dadas essas orientações, o link do vídeo anterior, do estudo anterior, ele vai estar colocado no início da descrição desse vídeo, certo? Então, antes de entrarmos propriamente no estudo, eu convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma prece ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra para aprender mais sobre Ti. Que o Senhor aprofunde o nosso conhecimento a respeito das revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe todos os que estiverem vendo e ouvindo este estudo. Isso nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso estudo de hoje é o nosso tema 3, as 7 igrejas. Você, não sei a idade que você tem, mas você já recebeu alguma carta pelo correio alguma vez de um amigo, de um parente que você considera muito? Qual foi a sua sensação ao receber a carta? Hoje nós vivemos em uma era tecnológica onde a informação ela é quase que instantânea. Se você tem um amigo lá do outro lado do globo terrestre, se ele te mandar uma mensagem nas redes sociais, você automaticamente estará recebendo aonde você estiver. A comunicação hoje ela está muito fácil. Mas no tempo bíblico, o meio de comunicação era a cartas. E Jesus Cristo também enviou cartas. Ele deu ao seu servo João a inspiração. João foi o autor do livro do Apocalipse, para escrever cartas a 7 igrejas específicas com mensagens direcionadas a cada uma dessas comunidades religiosas. Eram igrejas que eram localizadas em 7 cidades diferentes na província da Ásia Menor, hoje basicamente território da Turquia. Cada uma dessas cartas, elas reuniam qualidades admiráveis e falhas condenáveis dos seus membros, assim como todos nós hoje também somos assim, temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Devido às profundidades das palavras que Jesus deu a essas igrejas, essas cartas contêm instruções e advertências, promessas que se aplicam à igreja cristã ao longo de todas as eras, até o nosso período hoje. Então, nesse estudo, você vai conhecer a mensagem de Cristo destinada para você. E aí começamos o nosso estudo em Apocalipse capítulo 1, verso 11. Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse, segundo Apocalipse capítulo 1, verso 11? Foram as 7 igrejas. E nós iremos falar sobre elas, né? Apocalipse capítulo 1, verso 11 diz assim: o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas
que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele deu uma mensagem específica para essas igrejas e a gente vai descobrir ao longo do estudo de hoje que essas cartas não serviram apenas para aquela igreja literal, naquele momento específico que João as escreveu, mas tem mensagens a nós hoje. E a revelação de Jesus, ele traz para nós hoje também as orientações em cada um desses períodos da história. E nós vamos descobrir mais à frente em qual período da história nós nos encontramos e qual a mensagem de qual destas igrejas se aplica também a nós hoje. O Apocalipse ele apresenta 4 séries de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Tudo isso está aí no livro do Apocalipse. Cada uma dessas séries envolve a história do tempo de João até a segunda vinda de Cristo, ou seja, envolve a nossa era também. Nós, povo que estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Nesse estudo, nós iremos apresentar alguns elementos que compõem a primeira das grandes séries, que são as 7 igrejas. E cada igreja, assim como cada selo e trombeta, representa um período específico da história. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, elas existiam de fato, e elas estavam na sequência de uma estrada real antiga que ligava essas cidades, que faziam parte do Império Romano. Os conselhos para cada igreja ofereceram lições para a igreja daquela época, mas não somente para a igreja daquela época, mas também são úteis para nós hoje. E o estudo ele traz as sequências. Eu não o coloquei aqui, mas eu vou mencioná-los a você. Então, as 7 igrejas, elas representam também 7 períodos que a igreja de Deus iria passar. Então, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja dos apóstolos. E ela teve o seu período do ano 31, foi quando Cristo foi morto, crucificado e elevado aos céus, até o ano 100. A igreja de Esmirna era a igreja das perseguições, que foi do ano 100 até o ano 313. Pérgamo é a igreja que representa a era da apostasia, que vai do ano 313 até o ano 538. E a igreja de Tiatira, do período de 538 até 1517, que é a Era das Trevas, que representa a Idade Média, né? O período do escuro. De 1517 até 1755 é a Igreja de Sardes, que representa a Era da Reforma, começando ali por Martinho Lutero, contra as 95 teses de justificação pela fé, se contrapondo à Igreja Católica. A Igreja de Filadélfia compreende-se do período de 1755 ao período de 1844, que era a Era dos Reavivamentos. E a Igreja de Laodiceia, que é a 7ª e última igreja, representa o 7º e último período, que vai do ano de 1844 até a segunda vinda de Cristo. E essa igreja representa a era do juízo e do preparo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E aí nós vamos estudar novamente essas 7 igrejas, esses períodos, um pouquinho mais à frente. E aí existem outras revelações que nós precisamos conhecer para ter uma compreensão mais clara de toda a profecia bíblica. Pergunta número 2 fala assim: nas profecias bíblicas,
Quanto representa um dia? Então, nós temos como referência aqui Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Cada dia representará um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Deus falando por intermédio de Moisés ao povo, pela sua incredulidade, quando eles foram espiar a terra prometida e não confiaram no poder de Deus, que ele havia feito a promessa de que daria por herança aquela terra a eles. E eles concentraram seus olhos nos desafios e nos problemas e não nas bênçãos e nas virtudes que aquela terra tinha e no poder do nosso grandioso Deus. E aí, como eles demoraram 40 dias para percorrer toda a terra de Canaã, para trazer o relato ao povo no deserto, Deus falou assim: cada dia vai ser representado por um ano que vocês vão passar aqui no deserto. Então, quando Deus fala em profecias bíblicas, um dia representa um ano. Então, nós levamos em consideração, em períodos proféticos, o tempo dia-ano. Em Ezequiel também, Ezequiel capítulo 4, se eu não estou equivocado, exatamente, Ezequiel capítulo 4, verso 6, é outra expressão também, Deus dizendo que cada dia representa um ano. Então nós temos, pela compreensão bíblica, que em profecias bíblicas, um dia representa um ano. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, qual é o período profético incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Olha só, entendemos que os 10 dias de tribulação na fase de Esmirna se estenderam entre os anos de 303 e 313, com base no último verso que nós lemos. O período profético, um dia representa um ano. E aí, em Apocalipse 2:10, o verso diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, essa prostituição que o Apocalipse está se referindo aqui não é uma prostituição física e literal, mas é a prostituição espiritual, que o povo se envolvia com outros deuses, com outras práticas a qual Deus não era favorável e da qual Deus não tolerava. Então, por que nós acreditamos nisso? Lá no livro de Números, capítulo 14, 34, e Ezequiel 4 e 6, traz justamente essa questão do princípio dia-ano. Né? Assim, entendemos que os 10 dias de tribulação da fase de Esmirna se estenderam entre o ano 303 e 313. Por quê? Em 303 da nossa era, foi promulgado o edito do imperador Diocleciano, que levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos dissidentes da nova Igreja Apostólica, que agora não tinha mais as doutrinas que foram estabelecidas por Cristo e pelos apóstolos no início da nossa era. Esses 300 anos que já haviam se passado, a igreja havia se corrompido e havia absorvido muitas práticas pagãs, idólatras, para dentro da igreja apostólica. Então, aqueles que não aceitavam essas práticas abomináveis aos olhos de Deus, que foi o que nós lemos na pergunta número 3, se envolveram com Jezabel, com a sua prostituição, eles foram ferrenhamente perseguidos. E esse período durou 10 anos, porque teve fim no Edito de Milão, que foi assinado pelo imperador Constantino no ano de 313. Isso daí você consegue buscar nos livros históricos.
e existe vasta informação na internet. Você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento do que nós estamos trazendo aqui para você, tá bom? Pergunta número 4. Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Olha só, Apocalipse 2, verso 20 e 21. Diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, a condição espiritual da igreja de Tiatira era justamente essa. A ela são atribuídos os pecados de prostituição e ingestão de carne sacrificada aos ídolos. Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média, que nós conhecemos como Idade das Trevas. A mensagem a Tiatira traz como símbolo de sua condição a antiga rainha Jezabel, que ela é descrita lá no livro de 1 Reis. A ela são atribuídos os pecados de prostituição e ingestão de carne sacrificada aos ídolos, que era coisa abominável ao Senhor e ainda continua sendo. Isto se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas de santos eram adoradas. Mandamentos divinos foram alterados por decretos humanos, e os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Na época, o Papa tomou para si prerrogativas divinas, que é perdoar os pecados, que nós estudamos no tema número 2. Sobre isso, quem pode perdoar e nos purificar das nossas iniquidades, condenar e absorver consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta. E aí também nos estudos anteriores nós já falamos sobre essa questão de quem exigiu adoração para si, ao invés de enfatizar a adoração apenas ao Deus Criador. Então, isso são fatos históricos que a Bíblia apresenta, que é a revelação de Jesus Cristo, mas você vai conseguir encontrar e confirmar essas informações nos livros históricos que retratam esse período da história da humanidade. Autores seculares, apenas narrando fatos seculares sem nenhuma interferência ou doutrina bíblica, eles vão confirmar estritamente o que a Bíblia já dizia há mais de 2000 anos atrás. Pergunta 5. Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno? Que aí inclui a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja e o 7º e último período. Qual é o convite que Jesus Cristo faz para quem é morno? Ele diz assim em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele aguarda a decisão de cada um. Ele não invade, ele não é intransigente, ele é tolerante e é respeitoso. O seu convite é para jantar conosco. Isso significa que ele nos chama para um relacionamento de comunhão com ele. Cristo quer que você o aceite em sua vida. Atenda ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3, verso 20, abrindo o coração para que ele entre em sua vida e mude o seu ser. O seu compromisso. Você aceita o convite de Cristo? Você entende que as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse representam, na perspectiva histórica, os 7 períodos vividos pela igreja cristã? Você se compromete a aceitar a sua mensagem e entender ao apelo de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Assim, você abre o seu coração para que ele, Jesus Cristo, entre em sua vida e mude o seu ser?
Esta é a mensagem que Cristo traz para você, que Ele quer entrar na sua vida, fazer morada permanente em seu coração e mudar a tua história. Você deseja ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, da parte de Deus, para que você seja uma nova criatura e possa viver a boa notícia que o Evangelho traz no livro da revelação de Jesus Cristo? Se você aceita Jesus Cristo e deseja que Ele more em seu coração, eu convido que você feche os seus olhos agora e faça mais uma vez uma pequena prece de oração juntamente comigo. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós agradecemos pela Tua revelação. O Senhor, através das 7 igrejas, das 7 cartas que João enviou para essas 7 igrejas, que representam também, no nosso período histórico, os 7 momentos que a Tua igreja cristã passaria desde a ascensão de Cristo no Monte das Oliveiras até o seu retorno glorioso e triunfal nas nuvens dos céus, os 7 períodos que a Tua igreja cristã passaria aqui na Terra. E nós estamos vivendo neste último período, que é a igreja de Laodiceia, que aguardamos a sua volta, a sua vinda, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E a advertência que o Senhor faz para o povo deste período, para a igreja de Laodiceia, é que nós somos mornos, não somos nem frios nem quentes, e por sermos pessoas medíocres, espiritualmente falando, o Senhor estará a ponto de nos vomitar da tua boca. Mas o apelo que o Senhor faz a nós é que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Cristo que está à porta do nosso coração batendo e está aguardando ansiosamente que possamos abrir a porta do nosso coração e recebê-lo como morada permanente. Que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz e que possamos compreender que devemos abrir a nossa porta no momento em que o Senhor está chamando, que não devemos tentar por nós mesmos deixar a casa arrumada, digna de receber o Rei da Glória, porque é justamente ao abrirmos a porta e ao entrar o Rei da Glória na nossa vida, é que teremos as reformas necessárias para podermos receber em Jesus Cristo a vida eterna. Abençoe este ouvinte deste estudo, deste tema, que ele sinta e ouça a tua voz e tenha a coragem de abrir a porta e receba a bênção de ter Cristo, o Espírito Santo de Deus e o próprio Senhor morando permanentemente em seu coração. Isso nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo alcançado na cruz do Calvário. E é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.